O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham agora aqui pela Rede Central TV Brasil. Eu, Sherin Bueno, Bispo Neto e Rafael Lupatini, trazendo com exclusividade todas as novidades do mundo automotivo e do automobilismo para você. Fique ligado porque o programa Automania está no ar. Olá, Bispo, tudo bem? Tudo bem, Sherin? Olá, amigos do Automania. E agora você vai acompanhar a matéria da nova Sprinter 2023 417 e 517, que chega com nova motorização. Confira. A Mercedes-Benz Vans lança as novas versões 417 e 517 da linha Sprinter com o motor a diesel de 4 cilindros 1654 no mercado brasileiro. Em 2022, a marca divulgou a linha Street 315 com essa motorização, e agora, a novidade se expande para todo o portfólio da Sprinter no país, contemplando os modelos Sprinter Track Furgão e Van de passageiro, ambos com maior tonelagem. Os veículos contam com 170 cavalos de potência e 40,8 de torque, representando 4% e 12% a mais desses atributos, respectivamente, se comparados às versões anteriores. A geração de motores 1654 foi desenvolvida com características de melhor desempenho e menores vibrações. Visando reduzir o atrito do motor, o bloco é 100% de alumínio e conta com a combinação de pistões em aço com perfil escalonado, além do revestimento da parede do cilindro Nanoslide. O veículo proporciona uma performance operacional mais eficiente, principalmente em trechos urbanos e mistos, viabilizando entregas e transportes de passageiros mais rápidos e seguros. O motor também apresenta a recirculação dinâmica dos gases de escape por diferentes vias e o pós-tratamento, contribuindo para menores taxas de emissões. Além disso, o produto possui qualidade assegurada, visto que já foi testado e aprovado nos mercados mais exigentes. Os veículos apresentam as novas cores exclusivas, cinza sólido e cinza selenita, com o intuito de ampliar as opções disponíveis no portfólio da marca para os clientes. Além de combinar com as linhas modernas de toda a série, essa é a maior oferta de cores do segmento. Com essa novidade, a linha Sprinter passa a contar com 3 opções em pintura sólida e 5 opções em pintura metálica. Bispo, então nós temos aí agora uma linha de van, furgão e truque que estão chegando com mais potência, mais torque, economia e conforto. Explica pra gente. É isso aí. Graças ao novo motor, né? 4 cilindros, 170 cavalos, e ele é feito com bloco de alumínio, o que diminui a vibração para dentro da cabine, que é meio comum nas vans, né? Com isso, a Sprinter ganhou mesmo em conforto, segurança, economia, como você falou. E a Volvo Car Brasil comemora a venda de 821 veículos, abrindo o ano na liderança do segmento de elétricos. Confira. Volvo Car foi a marca premium mais vendida do Brasil em janeiro. Não é à toa que a Volvo é referência quando se fala em veículos eletrificados. Somente em janeiro deste ano, a marca vendeu 186 unidades do XC40 e do C40 100% elétricos, o que corresponde a 25% de participação no mercado. Mais do que isso, a Volvo é a marca mais vendida no segmento premium, totalizando 821 unidades comercializadas em janeiro. Entre os SUVs no mercado premium, a participação da Volvo é ainda maior, com 38,9%. Já o XC40 é líder absoluto de sua categoria, somando 33,8% de participação. Já o XC60 detém 56,4% em sua categoria, ocupando a primeira colocação. Linha premiada. Com veículos modernos, tecnológicos, sustentáveis e seguros, toda a linha Volvo no Brasil foi premiada em 2022.
Com mais de 15 prêmios conquistados, a marca segue sendo referência em segurança e atinge novos patamares com relação à inovação, potência e até valorização de mercado. Além de ter sua linha de produtos inteira premiada, a empresa também se destaca por seu investimento em eletrificação. Com um plano de instalação de eletropostos interestaduais, a Volvo é hoje a marca que mais investe em infraestrutura de carga de veículos elétricos no país. O diretor de marketing da Volvo Cars Latam, Rafael Hugo, reforçou que, abre aspas, este ano temos a ambição de finalizar a primeira fase com mais 6 instalações próximas ao estado de São Paulo e iniciar a implementação da fase 2, que tem como principal objetivo expandir a nossa cobertura para outros estados. Fecha aspas. Bispo, eu fiquei curiosa aqui para saber desses 821 veículos, qual é o modelo aí que está disparado de vendas? Os mais vendidos é o XC40 e o C40, aquele sedã. Veja bem, são veículos elétricos, mas a Volvo são veículos premium. A gente até espanta, né, 800 e poucos veículos, mas no Brasil, né, não é uma região, é no Brasil. E olha, 35% do mercado para a Volvo, com os mais vendidos, como a gente falou, XC40 e o C40. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, não saia daí. O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes. Dirigir um caminhão é sobre sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Mas não é só isso. O que realmente importa acontece entre a chegada e a partida. As horas acordado, enquanto os outros dormem. A saudade que aperta o peito, os pequenos detalhes e os grandes também. Porque a vida não acontece na partida ou na chegada. A vida acontece na estrada e vai continuar acontecendo. Volvo Caminhões. Nossa evolução é por você. Peugeot é na Lelac. São mais de 25 anos de história como líder em vendas no Paraná. Aqui você encontra a melhor negociação, estoque à pronta entrega, atendimento especializado, além de serviços completos de pós-venda e oficina. Conheça agora. Peugeot Lelac, Westfalen e Mário Tourinho. Peugeot. E aí, vizinho, tudo bom? Tá sabendo que o sinal da parabólica vai acabar? Com a chegada desse novo sinal 5G no Brasil, todas as parabólicas vão ser substituídas. Lá na minha propriedade, eu já instalei a nova parabólica digital Vivência TV Sat, livre de mensalidades, com mais de 60 canais gratuitos, qualidade de imagem Full HD e nem precisa de internet. Eu é que não vou ficar sem acompanhar o valor da Rua do Boi e nem deixar de assistir a minha missa no fim de semana. Tá esperando o quê? Cuida pra não ficar sem, hein? Instale a nova parabólica digital Vivências TV Sat na sua casa também. Vivências, tecnologia e cuidado para a sua casa. O programa Automania tem um apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes. E a Ford Academy promoveu em São Paulo uma aula inaugural para jovens de 18 anos. Acompanhe. Esse é um projeto que a gente dedicou muitas horas e eu diria até muito carinho, né, para conseguir realmente fazer uma formação completa para esses estudantes, né, e ser uma ponte entre o mercado de trabalho em expansão, que é a área de tecnologia, e pessoas de baixa renda, né, que não necessariamente têm acesso a uma educação de qualidade e que por isso perdem oportunidades nesse mercado de trabalho.
E por que tecnologia? Eu acho que não só olhando para a necessidade da Ford como empresa, a necessidade do mercado é gigantesca. A quantidade de vagas em aberto em tecnologia hoje, tudo ela é crescente e todas as projeções indicam que ela só vai crescer. Sempre tenho o foco de utilizar a tecnologia no meu dia a dia. E utilizando a tecnologia eu vejo que eu vou poder fazer parte de um novo mundo que está surgindo e eu vejo que isso é o futuro. Então esse curso também eu estou fazendo porque eu vejo o futuro chegando através dele. A certificação ela, hoje em dia faz bastante diferença. Aqueles profissionais que estão na área, sabem desempenhar uma função, mas que não têm uma certificação, você pode verificar que esses profissionais estão sempre em busca de uma certificação. Quando eu vi a inscrição, né, para programador, Ford Enter, nossa, eu falei, eu vou conseguir, não sei se vou ser chamada na primeira, mas eu vou. Para nós, mulheres, assim, é muito difícil, mulher jovem é difícil, mulher acima dos 35, mas ainda, eu, 44 anos com 9 filhos, é muito difícil, mas não é impossível. Nós podemos estudar, nós temos a capacidade, nós temos vontade, então mulheres não desistam, vão adiante, vão estudar. Bispo, esse programa de formação profissional tem aí a sua primeira turma já com 200 inscritos, né? E vão ter mais 2 cursos, é isso? É isso mesmo. Para você ter uma ideia, as inscrições para esse curso, que foram aprovados 200, tinham 8.000 pessoas. Por isso, a Ford, se antecipando essa procura, né, ela já avisou que vão ter mais duas chamadas para mais 2 cursos. Então, aguardem aí, mas é o pessoal aprendendo tecnologia para levar no trabalho, nos próprios veículos da Ford. E a Honda apresentou o desenvolvimento da tecnologia Reading Assist, que faz a moto andar sozinha. Confira. As fronteiras da tecnologia são móveis, especialmente se depender da Honda, uma empresa que tem seu DNA impregnado por pesquisa e desenvolvimento desde sua fundação. Em 2017, a Honda surpreendeu o mundo quando apresentou sua tecnologia Riding Assist, basicamente um sistema equilibrador pelo qual a moto anda sozinha, se equilibrando em baixas velocidades sem que seja necessária a atuação do piloto. A ideia é a de facilitar a pilotagem no trânsito engarrafado das grandes cidades. Depois desta versão inaugural, surgiu a versão elétrica, a Honda Riding Assist E, mostrada no Salão de Tóquio também em 2017. Agora, a tecnologia capaz de equilibrar um veículo de 2 rodas sem ação do condutor ganhou sua versão 2.0, muito mais avançada. Nas primeiras versões, o sistema atuava alterando o ângulo da coluna direção longitudinalmente, modificando a distância entre eixos além do esterço do guidão, contudo sendo comandado por inúmeros sensores ligados a uma unidade de controle eletrônico. Nesta mais recente versão, montada em uma Honda NM 4 vultos, o sistema de balanceamento dinâmico funciona na roda traseira, através de 2 atuadores comandados por servomotores elétricos ligados à unidade de controle eletrônico. A balança de suspensão desloca-se transversalmente, um preciso e constante movimento determinado pelos inúmeros sensores que leem em tempo real a condição de estabilidade, providenciando o movimento lateral que permite o equilíbrio. Quando o sistema Riding Assist chegará às motos de normal produção? Bem, esta é uma pergunta cuja resposta precisa é impossível de ser dada. Porém, é certo que a Honda está trabalhando fortemente para que motos Scores com tal dispositivo chegue aos showroom das revendas quanto antes. Bispo, tecnologia nova chegando, o que o pessoal pode esperar? Chega logo a tecnologia? Ainda demora um tempo ainda? Ela já tem mais de 10 anos em desenvolvimento, digamos assim, né? E ela foi apresentada pela primeira vez em 2017, e essa nova versão, uma série 10, se não me falha a memória, ela já está
muito adiantada. A gente pode ver aí na apresentação que tem uma parte que você aperta o siga-me, a moça sai andando dentro da fábrica e a moto vai atrás acompanhando ela. Mas isso tudo não é para andar com moto sozinha, é visando a segurança, ela frear, é a mesma coisa, a mesma tecnologia que tem nos automóveis, de frenagem com segurança, de manter uma moto em pé, não desequilibrar o piloto em si e se machucar. A ideia da Honda é essa. E agora nós vamos para mais um breve intervalo, não saia daí. Dirigir um caminhão é sobre sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Mas não é só isso. O que realmente importa acontece entre a chegada e a partida. As horas acordado, enquanto os outros dormem. A saudade que aperta o peito, os pequenos detalhes e os grandes também. Porque a vida não acontece na partida ou na chegada. A vida acontece na estrada e vai continuar acontecendo. Volvo Caminhões. Nossa evolução é por você. Peugeot é na Lelac. São mais de 25 anos de história como líder em vendas no Paraná. Aqui você encontra a melhor negociação, estoque à pronta entrega, atendimento especializado, além de serviços completos de pós-venda e oficina. Conheça agora. Peugeot Lelac, Westfalen e Mário Tourinho. Peugeot. Vou listar 5 motivos para você comprar a nova parabólica digital da Vivências para a sua casa. 1. Você ficará livre de qualquer mensalidade para o resto da vida. Sempre. 2. São mais de 60 canais gratuitos com sua programação nacional e regional, incluindo TV Aparecida, Rede Vida e Canção Nova. 3. Sinal digital de alta qualidade de som e imagem compatível com televisores de tubo e tela plana. 4. 1 ano de garantia com troca expressa. Se qualquer peça quebrar, você recebe um aparelho novinho. 5. Não precisa gastar sua internet para se divertir com a sua família. Ah, presta atenção. Vou dar mais um motivo de brinde. É Vivências TV Sat, a nova parabólica digital que eu recomendo e que todo brasileiro confia há mais de 27 anos, atuando nesse mercado de tecnologia via satélite. Vivências, tecnologia e cuidado para a sua casa. Gente, e o quadro Papo de Pista dessa semana, muito especial. Uma honra para mim hoje estar entrevistando aqui uma figura que vocês também conhecem. A gente já trouxe, né? História de vários pilotos, de várias categorias. Mas nós temos o nosso piloto oficial. O piloto oficial do time Automania. O nosso querido Rafael Lupatini, que é o nosso entrevistado dessa semana. Né? Rafa, que honra para mim poder estar aqui ajudando a contar um pouquinho da tua história. E eu vou pedir para o nosso mestre aqui fazer as honras, né? E começar a entrevista, porque ele sabe de muita coisa. E eu não vou ser boazinha, não, tá? Eu vou fazer perguntas e tal, mas a gente vai a fundo, né? Porque a gente, digamos aqui, tá em casa e hoje vocês vão conhecer a história nua e crua do nosso piloto, Rafael Lupatini. Bispo. Então, Sherry, quando eu comecei no automobilismo, né, na assessoria de imprensa, escrevendo matérias de velocidade na terra, no autódromo, eu conheci o pai dessa figura aqui, o seu Edmor Lupatini, que na equipe Atlantique, aliás, diga-se de passagem, uma equipe de velocidade na terra, uma grande equipe patrocinada pela Atlantique, com 11 carros. 8 carros. 8 carros. Um em cada categoria. E um dos pilotos era o pai dele. E eles eram tudo molequinho, tipo, ele, os filhos do Bornemann, os filhos do Ruslan, né? Que hoje todos pilotos, mas eles eram tudo molequinho, correndo para lá e para cá. E os pais correndo velocidade na terra. Depois de um certo tempo, no AEC, eu chego lá, equipe Lupatini. E eu falo, oh, você é filho, né? Ah, sou. Daí começou uma grande amizade, que já dura uns 10 anos pelo menos. Um pouquinho mais, né, Bispo? Um pouquinho mais. Você que tá querendo o tempo esconder passa, a idade o tempo lá passa, pro pessoal gente... de carro. Não, eu estou falando que eu fiz... Bispo. 15 anos? 15 anos. 15 anos lá se vão, né? E nesse período quem está correndo lá? Lupatini, os filhos do Ruslan Carta,
os filhos do seu Bornemann. Então aquela piazada que estava assistindo, fazendo bagunça enquanto os pais corriam. Hoje, então na época, há 15 anos, pilotos, muito bacana. E esse aqui, ele evoluiu, ele não só foi piloto, ele montou uma equipe, montou escola de pilotagem e foi levando pessoas, levando um modo diferente para o AIC, né? De tocar uma equipe, de correr atrás de patrocínio, né? Mas agora vamos fazer ele contar pro pessoal, né? A minha parte já tá aí, agora nós vamos cutucar ele. E não queira esconder as coisas, fala pro pessoal de casa tudo que rolou aí na tua carreira, na tua trajetória. Eu tenho certeza, é uma história linda, o pessoal merece saber. Começa quando você começou a ser piloto. Já Então, estava no sangue, né? Boa tarde, pessoal. É um prazer poder contar um pouquinho da minha história aqui com os meus 2 amigos queridos que eu amo de paixão, meus companheiros aqui no Automania e meus amigos da vida. Obrigado pela oportunidade. Para mim é uma coisa bem emocionante de falar, porque, como o Bispo falou, eu tenho alguns ídolos no automobilismo, mas eu tenho um que está sempre lá no primeiro lugar, que era meu pai. Então, a gente viveu histórias fantásticas na década de finalzinho de 70, 80, eu era garoto ainda. E, na verdade, o automobilismo corre em mim desde que nasci, né? Então, meu pai corria na categoria 1600, era Fusca, mas não Fusca Cross, Fusca Velocidade. Os Fuscas tinham motores mais rápidos às vezes que os Opalas. Era uma coisa bem impressionante, como se fosse a divisão 3, é isso? Era a divisão 3 na época. Na época do asfalto tinha na terra. Lá naquele autódromo de São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, Palmeiras, Laranjeiras, Guarapuava, daí tinha Santa Catarina, Mafra, São Bento. Naquela época tinha Araucária aqui também, né? Araucária veio em 87, depois, tá? Inclusive o recorde da pista era do pai. Então, a minha história começou ali. Qual era a dificuldade? Começo da história, para vocês entenderem o que faz uma criança se transformar num piloto. Meu pai ia para a pista no sábado fazer treino e tomada de tempo. Então, na sexta-feira, já não dormia. Porque eu era muito garoto e para ele me levar junto, para me deixar lá sozinho, sozinho entre aspas, né? Era muito complicado. Minha mãe tinha os afazeres e outros filhos e precisava cuidar dos filhos, então eu não dormia de sexta para sábado para me enfiar no porta-mala do carro. Foi algumas vezes escondido no porta-malas. Fui, inclusive, até Laranjeiras do Sul, que dá quase 700 quilômetros daqui. E aparecia de supetão lá, e daí não tinha o que fazer, porque naquela época não tinha celular, não tinha essas coisas, tinha que ficar lá. E assim foi. Aí pra frente a gente vai pegando idade, vai pegando conhecimento. Eu comecei a trabalhar como cronometrista para ele. Dava placa, fazia parte de cronometragem. Mas já com 11, 12 anos já dirigia sozinho. E comecei a insistir, quero correr de alguma coisa, quero... E ele segurando. Até onde não deu mais para segurar. Com 14 anos, a gente foi na equipe onde tinha um dos carros de corrida dele. Conversei com o preparador montou o carro. E a gente foi para São José dos Pinhais. Eu digo a gente, eu tenho um irmão que não está mais aqui também, mais novo que eu. E a dupla era infernal, né? Porque daí a gente conversou com todo mundo. Muitos amigos, meu pai tinha muitos amigos, então deu um pouquinho de dinheiro daqui, dali, de lá, montamos o carro. E primeira prova, ali em São José, sexto tempo, na tomada de tempo, com 18 carros. Só aparecia o olhinho assim no volante. Legal. Daí a gente pegou e eu comuniquei meu pai no domingo de manhã. O pessoal ia passar lá pegar a gente para ir para a pista. Eu falei, montamos teu carro escondido. Nós vamos largar em sexto lugar. Se você quiser ir para a pista, assistir, está convidado. Ele só como é que é? Eu falei, pai, não tem jeito. O senhor tentou até onde deu, não tem jeito. Tava no sangue, né? E não tinha jeito. E dali para frente, foi uma história bem bacana, porque daí se dividiu. O que aconteceu? Éramos em 3. No máximo você consegue fazer uma dupla.
Eu não quis brigar, meu irmão mais novo foi com meu pai para Velocidade na Terra por um período, e eu saí dali, isso já em 96, e kart. Começou a fazer o teu caminho. O meu caminho. Com bastante sacrifício, porque meu pai era um cara muito bacana comigo, com meu irmão, mas era um cara muito... não tem dinheiro, não vai fazer. Se você quiser, você arruma patrocínio, você se vira para fazer. Na verdade, tinha. Mas ele também não queria abrir mão, porque ele ainda tinha lenha para queimar. Estava nativo. Ainda estava nativo. E mais para frente a gente entendeu isso. No meu primeiro ano de kart, eu terminei em 3º lugar no campeonato estadual. Com todas as dificuldades que se tinha, porque não tinha dinheiro suficiente. Não vou mentir para ninguém lá em casa, não tinha dinheiro suficiente. Era ajuda daqui, dali, de lá. Minha mãe fazia um caixinho escondido e ajudava, porque se meu pai ficasse sabendo dava confusão, porque ele não queria que a gente entrasse. As mães sempre ajudam. A mãe é mãe. Mãe ele é mãe. não queria que a gente entrasse. E o motivo disso era muito simples. Medo que acontecesse alguma coisa. Simples assim. Tá? E aí, dali pra frente, eu fiz 17 anos de kart, sendo campeão estadual, aqui no Paraná, campeão brasileiro, fiz algumas provas de endurance, fiz provas em Santa Catarina, São Paulo. Adoro aquela pista de Ourinhos lá, aquilo lá era uma coisa louca. Mas também sempre suadinho, sabe, Bispo? Sempre ali com orçamentinho contadinho, e a gente tentava fazer o melhor que podia. Eu acho uma história bem bacana para contar para vocês. Eu acho que isso é até um recorde que poderia talvez estar no livro dos recordes. Teve a primeira prova de 12 horas de kart com motor, desses motores estacionários, não o motor próprio de kart, que é o motor Honda. E Joinville, antigamente, o kartódromo tinha uns tanques onde tinha peixe. Então meu irmão foi correr e eu e meu pai fomos pescar. Porque tinha peixe grande lá, tudo, peixe de Pantanal. E aí a diversão ia, como ele ia ficar 12 horas andando, de repente chegou um cara lá pra mim, Lupatini, eu paguei a inscrição, eu paguei tudo, tô sem parceiro pra andar, você não quer andar comigo? Eu digo, vamos. Ele andou meia hora e não andou mais, e eu guiei todo o resto. Puxa vida. Fiz xixi na calça 6 vezes. É tudo com o kart em movimento, você não pode parar. Podia parar, banheiro, né? Segundo lugar. Ai, que legal. Segundo lugar. Que legal. Eu fui buscar o troféu no formato do banco do kart. Gente, eu dormi do sábado ao meio-dia até segunda-feira, 4 horas da tarde. Ininterruptamente. Então, o organismo tenta se recuperar, né? E foi na raça. Quando parava pra abastecer, tomava água. O pé ficou torto assim, porque eu calcei o pé no acelerador, não tinha mais como movimentar a perna. Daí eu só freava e fiz a prova toda. E o troféu tá lá, na coleção de troféu. Bem bacana. Legal, essa aí é... Mas na época que podia ainda, né? Também que, na verdade, a quantidade de tempo. Né? Não, e outra, foi a primeira prova. Então, o regulamento era um regulamento que não tinha essas situações de previsão desse tipo de coisa, né? Não era uma prova federada, digamos assim. Era federada, mas não se tinha noção de que poderia acontecer isso. Era colocado 2, 3 pilotos e ao mínimo de 2. Até então ele estava inscrito, só ele não estava mais no kart, ele não conseguia mais andar. Ele andou meia hora e acabou. Com meia hora acabou o piloto. E daí eu fui. Dentre outras... no kart, etapas ali no Osternac, no kartódromo do Osternac, que é muito legal. A gente fez bastante campeonato de RD, 3 horas. Eu era muito ativo no kart, de verdade eu fui muito ativo. Nessa época você já fazia Muay Thai? Já. Luta, porque você tem que ter um bom preparo, né? Já. Né? Com certeza, para fazer uma prova dessa, é isso que eu ia te perguntar agora, o que você deve, porque não é qualquer pessoa que consegue, né, superar, e o que você fazia na época para ter um bom condicionamento, o que te ajudou a superar muito isso? De esportes, muito mesmo, variados, menos com bola. Se você me chamar para jogar, deve fazer pelo menos uns 25 anos que eu não jogo futebol, porque eu sou um zero à esquerda. Perna de pau. Mas o que acontece? O Muay Thai,
desde 94. E surf desde os 13 anos. Eu quase cheguei a ser um surfista profissional. Eu fui 2 vezes campeão paranaense de surf e estava me encaminhando para fazer um circuito nacional, só que a corrida fala mais alto, não adianta. Então o surf é onde eu ia lá e colocava o meu hobby, o meu divertimento. Então, finais de semana que não tinha corrida, eu ia surfar. Mas o Muay Thai e academia, musculação, desde sempre. Tanto que eu sou educador físico e sou fisioterapeuta, minhas duas faculdades. E trabalho até hoje nessa área, da área de fisioterapia principalmente. Então, isso... Você está ativo? Você atende hoje, Lupa? Sim, eu trabalho com dor orofacial, sou especialista em dor orofacial, dor de toda a região da face, articulação temporomandibular e harmonização facial. Olha só, pessoal, então assim, para quem está precisando de cuidado, fica a dica aí, Rafael Lupatini, especialista. Puxa, que legal. Eu trabalho de segunda a quinta-feira no consultório, daí sexta-feira é dia da escola de pilotagem. Aí ninguém me pega. Aí vai a segunda parte. Daí como começou isso de... Primeiro da escola, depois você vai falar da equipe. Então, a escola foi um episódio triste. Foi um episódio triste que aconteceu. A gente vinha, você deve lembrar bem disso, que você estava me acompanhando. Em 2008, eu comecei a andar de carro. Parei de andar de kart e apareceu alguns convites para andar de carro e eu comecei a migrar para o carro. Então tinha uma categoria novatos na época. A gente foi campeão 2006 ou 2008, não lembro de cabeça agora. Campeão paranaense na categoria novatos. E daí aquilo entrou de um jeito assim que daí você quer correr todas as etapas e evoluindo, sair da novatos para ir para graduado B e marcas e coisa arada, né? Mas como a gente sempre fala com todos os pilotos, né, Sherry? Para um piloto se manter na pista, ele precisa do patrocínio, ele precisa de ajuda financeira, porque um esporte não é barato. Não é barato. Principalmente para você que quer brigar lá em cima por pódio, por se troféus, você quer andar em alto nível, vitória. você precisa ter recurso, Exatamente. né? E não é do patrocínio, né? Veja, entenda, alguns até têm esse poder. Alguns não, sinceramente falando, Boa a parte. grande maioria, na grande maioria, vamos dizer 90% dos pilotos. Principalmente acho que os que começam ali pelo kart, sim, né? Tem poder aquisitivo bom para poder realizar o esporte. Do contrário do que todo mundo pensa, o automobilismo é um esporte que você tem que ser um atleta. Não parece, mas eu quero ver você suportar guiar um kart por um determinado período de tempo, mais que 1 hora. Eu quero ver você ficar dentro de um carro de corrida que chega a fazer 60 graus com macacão fechado, balaclava, capacete. Teu parte física é de um atleta. Tem que ter força para virar, volante. Não é brincadeira. É um esporte bem completo, apesar de não parecer. Não, qualquer pessoa normal vai brincar, anda 15 minutos na pista, ele sai com essa parte aqui tudo doída. Sim. De ficar não, virando, né? e o dia seguinte, que você vai vai tudo. ver os roxos pelo corpo. Tem que tomar um copinho de WD-40. No dia seguinte, a pessoa fala assim, que é isso? Eu não quero mais saber desse negócio aqui. Bem pesado. Né? Tô com o corpo todo dolorido, Então não é por consigo isso andar. que o Cris e o Lucas, eles andam direto aí, a WD-40. Eles têm o patrocínio WD-40, eles tomam uma tampinha daquela vermelhinha antes de entrar na pista. Um papo bacana com o seu Bornemann, o Zé Bornemann. Eu Ele adoro fala, o Zé. esse WD-40 serve pra tudo. A gente assa... passa no carvão para acender a churrasqueira, a formiga invade o acampamento, ele espirra WD-40, diz que serve para tudo. Serve pra Mil e uma tudo. utilidades. Na verdade, o Zé foi companheiro do meu pai de equipe por um bom tempo. Sim. A gente tem uma amizade muito rica. Eu adoro o Zé Bornemann. Meu amigo pescador. Zé, um abraço para você. Aí vamos lá. Então fizemos o 2008... 2009 fiz umas 2 ou 3 provas só. E chegou 2010 com a inovação que era a categoria turismo carburado. Já tinha feito toda aquela evolução de injeção. E mesclando com kart, uma outra prova de kart, nunca parar. E a gente começou a andar na turismo. E a gente veio numa evolução da categoria. Eu fui campeão 2015, 2017. Nessa época você já era o dono da equipe? Não. A Lupatini Motorsport? Não, ainda não. A equipe surgiu de um episódio triste, mas assim, das coisas
que a gente passa também de provação na vida também servem para a gente evoluir como pessoa e como atleta, né? 2017 eu fui campeão sem participar da última etapa. A gente começou a fazer os Tracking Days que tinha em Curitiba e surgiu a ideia da escola de pilotagem. Ainda não tinha nome a escola, hoje a escola chama-se Speed Racers, mas ela não tinha nome. Então a gente começou a colocar Lupatini Racing, porque eu fazia os anúncios na mídia eletrônica e o pessoal me ligava para alugar, para andar. Mas eu tinha que ter pelo menos um mínimo de senso de responsabilidade, porque eu estava pegando pessoas que nunca andaram de carro de corrida. Sim. E o que eu precisava fazer? Eu precisava acompanhar. Como a gente já tinha realizado alguns trabalhos para Ford, Volks, Continental, então a gente sabia como conduzir uma pessoa que nunca andou dentro de um autódromo com carro de corrida. Eu limitava um pouquinho na injeção, o carro, e o freio de mão é um artefato que, bem usado, você consegue conduzir muito bem. Porém, chegou num dia e eu infartei dentro do carro. No final de 2017, em outubro, dia 29 de outubro de 2016. Eu infartei dentro do carro. Mas infartou por quê? Eu treinava musculação, era bem maior do que eu tô hoje, treinava Muay Thai, mas eu herdei, meu pai faleceu com 55 anos, grande parte do pessoal do automobilismo sabe, infarto, e eu tenho arteriosclerose, não sabia. Porque, por eu ser atleta, meus níveis de colesterol, triglicérides e uma série de outras coisas eram praticamente normais. Eu não tinha pressão alta, não tinha nada. Porém, eu estava vivendo um momento muito estressante, porque você conduzir trabalho, automobilismo, tracking day, equipe, carro, aquilo... E eu tinha uma filhinha, nasceu minha filhinha mais nova. E a minha filha mais nova passou uns 90 dias bem difíceis, assim, na madrugada, com choro e confusão. E eu tinha uma academia, junto com a minha ex-esposa. E ali, era 6 horas da manhã, 10 da noite, trabalho. Eu sou instrutor de Pilates também, então a gente trabalhava em conjunto. Eu trabalhava com Pilates e ela trabalhava dentro da academia e cuidando dos filhos, aquela situação toda. Então, chegou no momento que eu acho que eu tive um pico de adrenalina dentro do carro. E acabei infartando e foi bem sério. Eu fiquei 15 dias na UTI, eu coloquei 4 stents. E daí como surgiu a escola? Através de um posicionamento de um grande amigo meu, médico hoje, Dr. Anderson Pérez da Costa, que salvou minha vida. Acabou a corrida. E o que eu vou fazer fora da pista? Já estava com 20 e poucos anos de automobilismo. O que fazer fora da pista? No leito de morte do meu pai, a gente conversando, um dia antes dele falecer, ele falou, cara, não deixe as corridas, você gosta disso, você é bom no que você faz, não deixe as corridas. Eu prometi para ele que não ia deixar. E estava sendo forçado a não cumprir a minha promessa. O que aconteceu? Vamos montar a escola de pilotagem, a equipe de corrida. E montamos. E foi muito legal o nosso primeiro ano. Porque dali do Track Day, eu consegui selecionar alguns pilotos que tinham capacidade técnica, raciocínio e melhorar o trabalho deles dentro da pista, utilizando os próprios Tracking Days e treinos de corrida. E eles vieram pilotar. Rômulo Molinari, deles, tiveram aqui. Sim, Brendo, já foram nossos entrevistados. Antônio Carvalho, mais uns outros 4 ou 5 que fizeram parte daí no kart, que hoje são pilotos oficiais, pilotos profissionais, e ali surgiu a Lupatini Motorsports. Essa parte é legal, né? Que você ainda fez escola e deixou uns pilotos, formou, né? Alguns pilotos aí pro Era o mínimo que eu podia fazer pelo esporte que eu amo, porque assim, Sharon, existe um cara chamado Mário Sérgio Cortella que eu admiro muito e ele fala bastante coisa. E assim, você deve praticar o que você faz, você deve ensinar o que você faz, né? Com sabedoria, com paixão, né? Passar o seu legado.
O que a gente tentou fazer, e como mais uma vez Mário Sérgio Cortella já dizia, você faz o melhor que você pode nas condições que você tem para criar melhores condições e poder fazer melhor ainda. E esse era o lema. Então a gente pegou, porque eu não entendo de mecânica, não sei preparar. Eu sei pilotar, não sei preparar. Fiz a junção com 2 equipes de corrida, uma para carros de turismo, outra para carros de marcas. E a gente conseguiu fazer essa parceria e no nosso primeiro ano nós saímos campeão e vice-campeão. E aí eu comprei briga com muita gente. Porque daí eu deixei de ser o Lupatini piloto, que era amigo de todo mundo, para ser o cara que foi lá para incomodar os caras, um pobretão. Ir lá incomodar os caras e incomodei de verdade. Deixa eu te contar uma. Daí a gente foi para uma etapa em Londrina. Aí nós estamos lá no meio da corrida, daqui a pouco vem ele para mim: Bispo, não tô legal. Tô passando mal, o cara me leva para o aeroporto. Falei: sério, cara? Sério. Eu tô passando mal, se eu for ter alguma coisa, não quero ter aqui em Londrina. Né? Ele tava passando mal, pediu para levar para o aeroporto, não para o hospital? Não, ele queria ir pro... Eu queria ir embora. Ele queria ir para casa. Entendi. Né? Ah. E daí ele juntou as coisas dele: vamos. Deixei ele no aeroporto e foi. Daí lá eu conversei com ele: não, mas você tá legal, não tá? Não, ele deu uma acelerada, né? Eu tive uma crise de síndrome do pânico. Detalhe, tá? Meia hora antes a gente tinha acabado de chegar em 3º lugar na corrida. Entendi. Então, é que daí você me assusta tanto e o sintoma do infarto não é igual, mas algumas coisas parecem com síndrome do pânico, tá? Acelera, batimento e tudo mais. Então eu tava meio traumatizado com isso. Sim, e normal. aquele dia eu acho que também me deu essa síndrome do pânico. Quem tem sabe como funciona. E daí eu pedi pro bispo me levar embora. Cheguei em casa, acalmou. Fui no hospital só no outro dia. Mas foi engraçado e assustador, né? Assustador ao mesmo tempo, né? E assim, não teve jeito de abandonar o automobilismo. Lupa, conta pro pessoal, hoje, o Rafael Lupatini, piloto, como que tá hoje o cenário para você? O que você está fazendo hoje? Fora os teus atendimentos na clínica, né? Como é que tá hoje? O racing, né? O então, racing, vamos falar do racing. A última etapa que eu fiz de corrida foi o ano passado, no final de setembro ou outubro, se eu não me engano, em Interlagos. Eu dividi o carro com o Romo. Na minha bateria eu fiz o 2º lugar. E dali para frente a gente não tinha mais verba suficiente para poder fazer o restante do certame. Então eu estou treinando de kart. E a gente tem algumas negociações em andamento aí para ver se a gente vai conseguir participar dos campeonatos. Nós temos alguns projetinhos andando por aí. Caminhando. Pedido de patrocínio. Fica a dica, equipe, né? Né? Para os patrocinadores que estão assistindo a gente, né? E quiserem patrocinar o nosso piloto, né? Vai ser muito bem-vindo, né? Sim, com certeza. Um piloto sem patrocínio não é piloto. A gente precisa dessa ajuda, e que na verdade não é uma ajuda, né? É um trabalho. A partir do momento que as pessoas começarem a entender que o automobilismo, divulgação de marca, eles começarem a entender que isso é um trabalho, que o piloto faz parte de um mecanismo todo para divulgação e para que a empresa que esteja patrocinando possa se prover de todos os benefícios que o automobilismo traz, com certeza a gente vai ser uma potência na questão de automobilismo. É isso aí, gente. A gente poderia ficar aqui falando por horas e horas, contando dessa história linda, e tem muita coisa ainda, tá? A gente vai voltar numa outra entrevista para trazer mais coisas. Rápido, né, tem muita coisa, tem muita coisa para contar para vocês. E, Rafa, eu queria que você encerrasse o nosso quadro, né, no Papo de Pista, como sempre você faz. Eu gostaria que você encerrasse o quadro, deixasse o seu recado para os teus fãs, para o pessoal os pilotos que estão começando, para os que já são mais velhos. Deixa aí o seu recado. E para o pessoal que a gente mandou o projeto de patrocínio para você. Tá ok. Então vamos lá, pessoal. Perseverança sempre, nunca desistam do sonho de vocês. Qualquer um que falar que é impossível, posso afirmar para vocês que não é. Basta só ter um pouquinho de força de vontade e caprichar. Fazer o melhor que você pode nas condições que você tem para você criar melhores condições
e fazer melhor ainda, tá? E o Papo de Pista, hoje com muito orgulho, estou muito feliz de contar um pouquinho da minha história para vocês. Fica por aqui e domingo tem mais. Valeu? O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes.